Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Vídeo diferente, né? A gente já fez um vídeo desse uma vez, aquele vídeo que a gente tem a correria durante a semana e tal. Às vezes chega bem tarde do trabalho em casa, já precisa dormir para trabalhar no dia seguinte. Ultimamente tem sido bem assim. E o tempo que a gente tem para falar com vocês é agora que eu tentei arrumar pela parte da manhã, né? Pra gente trocar uma ideia, indo a caminho do trabalho justamente, que é o tempo até lá de pelo menos fazer um vídeo assim, falar algumas coisas pra vocês, atualizar sobre o nosso peixão, né? Então, bom, pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme, sim, apesar desse novo visual, né? Nunca me viram de óculos, só no último vídeo aí que eu fiz desse jeito também, que é a caminho do trabalho também e tudo, né? Então, vamos falar sobre Ariel Holan e sobre Santos e Ferroviária. Dois assuntos estão bem ligados, né? Porque o Ariel Holan, esse é o último jogo em que a gente vai ter o Marcelo Fernandes no comando. E depois, a partir do clássico no fim de semana, já assume o Holan. O Holan, que por sua vez, né, já foi apresentado essa semana e tudo mais. O Holan bateu muito na tecla de que se tiver alguma salvação do Santos esse ano, enquanto o Santos, de acordo com o presidente Rueda, beira aos 700 milhões de dívidas, se tiver alguma salvação, alguma válvula de escape para a gente ter um time competitivo esse ano, está nas canteiras, na base, né? Como significa em espanhol, no espanhol portenho do Ariel Holan, o espanhol portenho argentino dele, las canteiras, que é muito o que ele traçou como estratégia, pelo menos para esse começo de Paulistão, e que na verdade ele já declarou que o Paulistão vai ser um laboratório de testes para a gente, né, ver as fraquezas e potencializar as forças. Então, ele é um cara, como eu falei em outros vídeos, bem estrategista, que vem do hockey, que gosta muito do uso da tecnologia. Então ontem, né, na terça-feira, foi o primeiro treino dele em campo com o elenco, e tiveram cerca de 50 atletas que participaram no geral desse treino, né? Então ele trabalhou com titulares, com reservas, e aí ele já viu que na base, mesmo com o primeiro jogo contra o Santo André, que a gente teve a vitória na mão, na base ele já achou que tem muito potencial para trabalhar. No primeiro treino dele ontem já teve uso de drone, já teve implementação de recursos e aparatos tecnológicos visando, né, um melhor desempenho, visando traçar melhor estratégias e justamente isso, né, de identificar quais as principais fraquezas para melhorar e potencializar as forças desse elenco e tudo, né? Então é um trabalho que começa promissor, né? Eu também concordo com ele, eu acho legal essa estratégia de pelo menos começar esse Campeonato Paulista utilizando a base, né? Mesclando um pouco, mas principalmente focando na base, e mais pra frente a gente vai aos poucos lançando ou alguns titulares, ou foca, né, principalmente na pré-Libertadores contra o Deportivo Lara. Primeiro jogo dia 9/3, já é terça que vem, então a gente tem que ter um time titular pronto até lá, né, bem treinado, com o máximo de ideias rolanistas possíveis já para esse jogo. E é isso, eu acho que é um início de trabalho bem promissor. A gente vê que no primeiro contato dele com o elenco, ele é um cara bem... parece extrovertido, é um cara que tem esse caráter paizão mesmo, de tocar nos jogadores, né, conversar com os caras, olhar no olho. É um cara bem estudioso, então com certeza ele já tem observado de antes assim, o futebol de muitos desses moleques aí também. Então é um treinador que vem com boas credenciais, né, por assim dizer. É um treinador que a gente vê que tem um trabalho que realmente dá alguma esperança de que, mesmo de repente até sem tantas peças por enquanto, né, o Rueda ainda disse que acertando minimamente a casa vai fazer contratações pontuais, vai fazer mais contratações, trazer reforços de acordo com os perfis traçados tanto pelo Ariel Holan com a sua comissão técnica, quanto com o próprio presidente mesmo. Então é um trabalho integrado, tem que ser um trabalho junto e conjunto, né? Então pro jogo de hoje contra a Ferroviária, a gente vai ver um time muito moleque também, muito jovem. Basicamente a mesma
base, a mesma estrutura de escalação que tivemos contra o Santo André. Vai ter uma mudança leve na formação da defesa, né? Uma novidade é o Pedrinho Escaramuça na lateral, e o Robson Reis no lugar do Kaique, que foi um zagueiro que se destacou nesse primeiro jogo também, né? Arriscou um pouco demais do que deveria, mas a gente vê que tem potencial. E aí no meio de campo, Kelvin vai ser, eu acredito que seja uma das novidades também. Kelvin Malthus, eu não sei como pronuncia o nome dele também, mas é um time bem jovem, que eu ainda estou estudando também, peça por peça também, para ver para tentar fazer um vídeo para vocês explicando um pouco mais de quem são esses jovens aí que começam o Campeonato Paulista aí pelo Santos. Aí no ataque, Ângelo, Arthur Gomes, mas basicamente a mesma estrutura aí do jogo contra o Santo André, e naturalmente entrando algumas outras peças assim pontuais e que podem mudar o jogo. Bruno Marques começa como titular hoje também na provável escalação. Então eu acho que são peças que realmente é para se testar, é para ser um laboratório, né? A Ferroviária vem de uma boa atuação contra a Inter de Limeira na estreia do Campeonato Paulista. O técnico é o Pintado, e tem alguns veteranos, algumas peças importantes nesse time, né? O Renato Cajá é um veterano, mas que sempre tem boa visão de jogo também, pode dar alguns passes assim que quebram linhas. O Sandro, ele é um cara que pega bem na bola parada, então sempre tem que tomar cuidado. Tem algumas peças conhecidas também, o time da Ferroviária, que agora como eu tô gravando com o celular, me fugiu um pouco da memória, mas não espero um jogo fácil, ainda mais porque o Santos tá, como fala, o Santos ainda tá se entrosando, essa molecada e tudo mais, tá começando com esse conceito dessa montagem do laboratório do Campeonato Paulista. O Olan vai estar lá para observar, e sobre o comando do nosso querido Marquês de Rabicó, o Marcelo Fernandes, eu acredito que pelo menos o time já, espero que esteja mais entrosado que contra o Santo André, mas também não espero vida fácil para o Santos contra a Ferroviária não, né? A Ferroviária já é um time que vem treinando, se preparando para o Paulistão desde o ano passado, e a gente tá ainda, né, caminhando, observando as peças, a molecada. E outro ponto muito importante do Ariel Holan, que eu gostei bastante, foi que no treino de ontem ele montou um Santos bem ofensivo mesmo. Ele queria ofensividade, era a palavra-chave para o treino de ontem: intensidade e ofensividade. E toda hora que alguém tocava a bola para trás sem necessidade, ele parava o treino. Então é isso que a gente quer ver, é a volta do futebol ultra ofensivo no Santos. Embora o Ariel Holan seja um cara também, né, que, embora ele fale que a melhor defesa é o ataque, e isso casa com a filosofia de DNA ofensivo do Santos, ele é um cara também estrategista, e que eu tenho certeza que vai montar boas defesas também, né? Não vai ser um cara talvez tão ofensivo quanto a gente via no conterrâneo careca dele como treinador do Santos, porém é um cara que eu tenho certeza que vai montar uma defesa melhor e não vai deixar de ter o caráter ofensivo, muito pelo contrário. Então anima e nos deixa esperançoso esse início de primeiros contatos holanistas com o elenco santista, com o Santos. É um cara que demonstrou muito conhecimento da história do Santos também, do elenco, um cara estudioso, como eu falei. Então esperamos aí, né, um bom trabalho dele. Acho que ele já vem com boas credenciais, e que isso seja mantido, e só vem o melhor pro Santos, né? Acho que quem tem mais a ganhar com isso tudo é o Santos Futebol Clube, fechou? Então eu queria que vocês comentassem o que vocês acharam desse início de trabalho do Holan, não trabalho, né, de primeiros contatos dele, suas expectativas, o que vocês planejam para esse jogo contra a Ferroviária, que eu espero um Santos ofensivo, comandando as ações, mesmo com o Marcelo Fernandes, uma cara bem holanista já. Fechou? Tamo junto, tudo pelo Santos. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.